Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Que sejamos todos bem-vindos ao nosso Centro Espírita Capitão Vendramini, e a nossa casa parabeniza todas as mães que têm essa missão tão difícil, mas ao mesmo tempo tão recompensadora. Que Deus ilumine todas as mães. E a gente começa com os avisos da casa. Palestras públicas, como essa, sempre aos domingos, às 19 horas. Evangelização infantil, também durante a palestra, as crianças estão sendo evangelizadas lá embaixo. Evangelho no Lar, online, sempre às terças-feiras, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Estão abertas as vagas, nós já começamos o estudo do Livro dos Espíritos, que é na segunda-feira, às 20 horas, online. Então, a gente começou, está no começo ainda, na introdução, a gente não começou ainda nas perguntas, então ainda dá tempo para quem quiser fazer o estudo, só deixar o nome ali na recepção, fazer um cadastro com o número do celular para a gente poder acrescentar no grupo e participar desse estudo. Passe de cura espiritual, sempre às quartas, às 18h30. Quem desejar fazer esse tratamento, é necessário um atendimento fraterno para maiores informações e esclarecimentos, que pode ser feito aos domingos, antes da palestra, ou na própria quarta-feira, antes das 18h30. Na recepção nós temos a nossa livraria, livros novos e usados, livros usados com preço bem em conta, quem quiser. Atendimento fraterno também para quem precisar, só pedir ali na informação na recepção e marcar um horário. Nosso bazar funciona de terça a quinta, aliás, nas terças e quintas, de 13 às 15 horas. Nós aceitamos doações de roupas, móveis e utensílios em geral, em bom estado. E a instituição de amparo Arca de Noé, que representa o braço da caridade do nosso Centro Espírita Capitão Vendramini, atende crianças de 0 até 6 anos. Ajude-nos a ajudar doando alimentos para a nossa cesta básica, né? Arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão. E quem quiser colaborar também mensalmente, pode também combinar ali na recepção. Hoje, então, dia 8/5, nosso amigo Paulo Limeira vai trazer esse tema tão importante para o dia de hoje, a maternidade e o auxílio do mundo invisível. No dia 10, que é terça-feira, o nosso Evangelho no Lar, o estudo vai ser de José Maria, lá de Varginha, onde ele vai trazer o item 71, uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Olhos. E no domingo, dia 15, o Cláudio Valim vai trazer o tema da nossa palestra, Os Obreiros do Senhor. Vamos então nos preparar para a palestra, fazendo uma oração, cerrando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, permita que estejamos aqui, reunidos em Teu nome, nessa noite bendita, de alegria e esperança. Que possamos estar aqui, elevando ao máximo o nosso raciocínio, e que possamos compreender, sempre ao lado dos nossos amigos espirituais, e praticar. Dai-nos, então, a permissão de iniciar esse palestra pública da noite. Que assim seja. Estou com vocês, Paulo Limeira. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que sejamos todos nós abençoados pelo amor divino que nos une, que nos fortalece, que nos dá sentido, que nos dá ânimo, coragem para vencer a encarnação, a presente encarnação, que nos é dada por Deus para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para as nossas correções espirituais. É uma alegria muito grande sempre estar aqui com todos vocês nesta casa, nesta nossa abençoada casa, em que aqui recebemos tantas bênçãos, recebemos tantas curas, proteções espirituais, e que muitas vezes nem suspeitamos
Então, só a nossa presença nesta casa, só a nossa presença neste ambiente espiritual nos favorece mais um ânimo para a nossa semana. Então, é com muita alegria que aqui estamos, neste dia especial, como todos os domingos, mas hoje em particular, nos referindo sobre a proteção divina para a maternidade. A maternidade não é um lugar de fala da condição masculina, mas eu vou me permitir falar um pouco da maternidade, por ser filho, por ser pai e por ter ao meu lado sempre mulheres muito fortes, muito guerreiras, e que, com a bondade de Deus, aqui nós estamos para esta tarefa, porque falar de maternidade é falar de cada um de nós. Porque cada um de nós está aqui através de um projeto. E é um projeto que inicia muito antes do enamoramento dos nossos pais, daqueles que nos proporcionaram a condição do uniforme de trabalho espiritual, que é o nosso corpo físico. Uniforme de trabalho espiritual, o nosso corpo físico. Porque aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós viemos a trabalho. É o trabalho espiritual que nos preparamos durante muito tempo na espiritualidade. Tivemos aulas com mentores espirituais, tivemos cursos, como fala o nosso querido André Luiz nas suas obras. Tivemos toda a preparação para o retorno à carne, para vestirmos este uniforme de trabalho. E em toda esta preparação estaria vinculada a nós, os nossos pais, e em particular aquela que seria responsável pela formação do nosso corpo físico. Porque o homem participa como um veículo iniciador, com a sua célula iniciadora. Mas a mãe é que vai formar, com o sacrifício do seu próprio corpo, todas as células que irão revertir o perispírito, proporcionando assim o dom da vida, o dom da materialização, o dom de se vir ao mundo, de se chegar ao mundo. Então, através deste portal, que é a espiritualidade, que é esta concepção, a nossa mãe, através da maternidade, funciona como o veículo principal da nossa condição de vida. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria que nós trazemos esse tema, porque ele fala diretamente ao nosso coração, fala diretamente à nossa razão de estarmos hoje aqui sentados. E abrimos mão de todas as mensagens, não que não sejam importantes, porque elas dão uma certa ludicidade, um certo sentido, mas abrindo mão de todo esse romantismo, de todo esse fundo musical que nós tanto visualizamos e tanto queremos, e que em um mundo como o nosso, em que é difícil a gente saber realmente o que é que a gente quer e para onde a gente deve caminhar, a gente se perde no meio do caminho com estas ilusões da maternidade, com este romance em torno da maternidade. Então, quando a nossa irmã se depara com aquela criança e que vê que não é nada daquele romance, mas que ela vai ter que se descobrir todos os dias de sua vida como mãe, aí sim inicia-se aquele trabalho espiritual. E é um trabalho espiritual que é determinado por uma lei divina.
A maternidade, assim como a paternidade, ela está determinada através de uma lei divina. E uma lei divina, ela é feita para dar certo. Em todos os aspectos, ela é feita para dar certo. Mas não do jeito como a gente imagina, ou do jeito como é vendido para a gente, pela mídia, pela televisão. Hoje deve ter tido inúmeras postagens em redes sociais. Não que isso não seja importante, é importante. Mas depois, amanhã, na segunda-feira, já não tem essas postagens. Já não tem aquelas cartões com flores, mensagens que emocionam. Mas e o sentido real? Em que nós precisamos uns dos outros para esse sustento, para esse progresso, para essa evolução. E aí, nesse ponto, nós vemos a bondade de Deus se fazendo presente em todos os instantes da nossa vida, desde antes da encarnação, no processo preparatório. Então, se nós pegássemos a idade que nós temos hoje e voltássemos 1, 2 anos atrás, nós veríamos realmente um período em que a gente estava se preparando para retornar ao plano físico. E esse retorno ao plano físico, ele é seguido de uma ansiedade muito grande do espírito. É muito mais difícil, meus queridos irmãos, encarnar, ou seja, voltar como um bebê, como nós aqui que voltamos. É muito mais difícil voltar do que desencarnar. Porque, como eu falei, ao prepararmos esse nosso uniforme espiritual para o trabalho, ao fazermos essa preparação, a gente sabe, a gente tem perfeita noção do que é reencarnar em um planeta Terra, em um planeta caracterizado por provas e expiações, em um planeta caracterizado, nas palavras do nosso querido Santo Agostinho, em o Evangelho segundo o Espiritismo, um planeta caracterizado por espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, é esse o nosso ambiente de trabalho, um ambiente voltado a espíritos rebeldes à lei de Deus. E essa é a nossa maior dificuldade. Então a gente sente aquele receio, né? E aí, como é que vai ser? E as provas pelas quais eu irei enfrentar, será se eu vou dar conta? Mas aí a bondade divina faz com que um coração de mãe se aproxime deste espírito reencarnante e comece a envolvê-lo com os seus fluidos amorosos, trazendo à condição do espírito reencarnante o prelúdio do retorno, envolvendo, quebrando aqueles laços do medo, do receio, do medo de não dar certo. E aí, aquele espírito envolvido por esse amor da mãe, do pai, ele vai se aclimatando a essa nova realidade, a ponto que ele se entrega naquela nova encarnação, como nós, toda noite, nos entregamos naturalmente ao sono do corpo físico. Não tem diferença. Então o espírito ele vai aos poucos voltando, né, se aproximando daquele corpo, e a partir daquele processo todo, as nossas irmãs, as mães, começam o seu processo. Processo esse muito interessante. Por quê? Porque espíritos bons e amigos começam a fazer parte daquela realidade familiar. Desde o momento da concepção, ou seja, da união do gameta masculino ao óvulo, quando existe a fecundação, quando ocorre a fecundação, todo aquele processo é orientado e é assistido por espíritos superiores.
por espíritos que conhecem o casal, que muitas vezes tiveram uma entrevista no plano espiritual com este casal, e que o casal sabe, principalmente a mãe, que logo, logo, um pequenino ser estará no seu ventre. Então, para quem tem criança, né, para quem tem filho, isso é muito nítido, essa presença espiritual. A casa, ela fica como se fosse diferente, é como se tivesse mais gente dentro de casa, porque ali estão aqueles espíritos coordenando aquele processo todo. E durante todo esse processo não nos falta o apoio espiritual. Chico nos conta, e que inclusive foi divulgado em um dos seus filmes, As Mães de Chico Xavier, o caso de uma jovem professora que tinha um namorado e que gostava e que amava muito ele, e que por uma situação física, material, ele teve que se afastar daquela jovem para fazer um estudo fora do Brasil. E aquela jovem que já carregava no seu ventre um filho, naquele dia em que ela iria relatar para ele que estava grávida, ele comunica que estava saindo do país a título de trabalho. E aí ela entra em choque, e aquele filho passa a ser para ela, porque aqui na Terra, aqui nesse mundo físico, nós temos umas cortinas bem densas que não nos permite visualizar o que foi planejado lá no passado. E essas cortinas bem densas que impedem que essa luz do plano espiritual chegue até nós, ela é combinada também por nós. Então, aquele fato fez com que ela começasse a abrir mão daquela gestação e deixar com que aquela gravidez ela passasse, como muitas acontecem, que nós não estamos julgando, porque não nos compete julgar, nos compete apenas acolher as mães que cometem o aborto, porque ela não comete o aborto sozinho. Tem um pai também que abortou, então a mulher não é responsável sozinha. O pai é igualmente responsável. Então aquela jovem começou a acalentar aquela ideia. E a criança estava lá. Planejamento reencarnatório. As coisas são como são. É trabalho espiritual. Seria interessante que fosse de outra forma? Sim, muito interessante. Mas é dessa forma. Tinha como ser dessa forma. E essa moça procurou aquelas pessoas que, por uma infelicidade do destino, sabem a forma de tirar a criança do ventre. Pegou os comprimidos, pagou. E no dia que ela foi tomar os comprimidos, bate na porta um amigo e que relata que o pai da criança, em deslocamento para esse curso, para fora do país, acontece um acidente e ele tinha desencarnado. Ou seja, tinha desencarnado, tinha morrido. E ela toma um choque muito grande, porque a única esperança daquela criança seria o quê? O único fato que ligava ela, aquele grande amor, à criança. E ela já teve aquele movimento de proteger aquele ser.
como um último ponto que ligava aquela criança. Naquele exato momento, o pai desencarnado acompanhava todo o processo, ainda sem saber que tinha desencarnado. Via tudo aquilo e o amigo explicando para ela que ele tinha desencarnado, e ele falando assim: eu não morri, você está mentindo, eu estou aqui. Que ele não se dava conta. E Chico Xavier participa dessa história porque ele fala que a grande missão dele e a coisa que dava mais alegria para ele era escrever uma carta de um filho para uma mãe, de um filho desencarnado para uma mãe. Eu acredito que realmente é uma missão de uma grandeza muito grande. E aí ela se desloca até Uberaba e lá recebe, né, daquele pequeno ser reencarnante que ainda estava na barriga, né, uma carta agradecendo por ela não tê-lo abortado. Por quê? Porque é um planejamento divino, é um planejamento feito para dar certo. Ela poderia ter abortado? Sim, poderia. Esse espírito iria voltar de uma outra forma, em um outro momento. Aquilo não seria impeditivo, mas a dor ia ser muito grande. Então, quando a gente consegue perceber, quando a gente consegue alinhar o nosso planejamento com o planejamento espiritual, tudo acontece com maior naturalidade, com maior fluidez. Então, todo esse processo, meus irmãos, é acompanhado pelos amigos espirituais. E isso aconteceu com cada um de nós, de cada forma diferente. Eu me recordo de uma certa feita, o Centro Espírita Leão Denis, no qual eu fiquei vinculado durante todos os anos que eu morei no Rio de Janeiro. Ele tem uma obra social no bairro da Malé, um bairro muito pobre, Malé, em Sulacap, no subúrbio do Rio. E é uma obra assistencial que atende muitas famílias carentes. E tinha uma senhora que criava 5 filhos sozinha, e cada filho tinha um problema, desde deficiência física, deficiência mental, e a gente fora olhando assim, disse: meu Deus do céu, como pode uma mãe conseguir dar conta dessas crianças com tanta dificuldade? E muitas vezes a gente tem e dá aquele trabalho, a gente volta a arrancar os cabelos, né? Mas ela tinha 5 filhos, e cada um com a sua necessidade, e sendo assistida pela obra social Antônio de Aquino. E lógico que os trabalhadores da obra observam isso, né? Porque num belo dia ela aparece grávida do 6º filho, sem ter o pai, sozinha. Ela era assistida, né? E nós, com a nossa ignorância, com a nossa presunção, com o nosso saber acima de tudo, como pode? É muita irresponsabilidade. Uma mãe que não dá conta dos seus filhos, agora está grávida novamente. E aí os amigos perguntaram para o espírito, o Dr. Erma, que era um dos espíritos responsáveis pela obra social. O Dr. Erma, muito calmamente, através do seu altivo médium, falou assim: meus irmãos, essa mulher tem um compromisso muito grande com todos esses espíritos. E o compromisso dela é dar conta sozinha dessas crianças. E ela, em desdobramento, em conversa com seus mentores espirituais, falou que tinha condição de receber mais um. Então era esse que agora ela carregava no ventre. Então, são situações que a gente não pode descuidar do planejamento espiritual. Quando a gente olha essa frase aqui, ela tem toda a razão do mundo, porque na nossa visão tacanha, pequena, é um problema. Mas para a espiritualidade e para os espíritos que estão aqui reencarnados, é a solução da vida, é a nossa solução. Então, todas essas situações que fazem parte da nossa vida, nossa existência, têm uma razão, têm um porquê. Agora, precisamos nós termos a capacidade de entender
e de verificar aonde se encontra o amparo espiritual. Porque nós estamos aqui na casa espírita, viemos em busca daquilo que necessitamos, viemos preencher um vazio, buscamos de alguma forma estar aqui recebendo alguma coisa que a gente não encontra em outro lugar. Por isso nós estamos aqui. Mas era imprescindível vir para a casa espírita para receber aquilo que estamos procurando? Não, não é imprescindível. Porque quem não pode estar aqui, mas que tem uma condição de entender o processo, recebe. Quem não pode tomar o passe, se deslocar até aqui, de uma certa forma recebe. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a nossa vida parece sem sentido. E a gente busca a casa espírita para encontrar um sentido. Toma o passe, assiste a palestra. E as coisas melhoram, depois pioram. A gente desanima, depois reanima um pouco. E esses altos e baixos caracterizam a nossa existência. Então, qual o cerne, qual a raiz do problema? Porque o nosso objetivo é um trabalho espiritual. Cada um de nós está realizando um trabalho espiritual. Apesar de nós acharmos que a gente merece férias espirituais, né? Muitos de nós pensam, não, eu estou aqui de férias espirituais, né? Já não aguento mais, né? Os jovens falam, Pita, você que é professor de jovem, na sexta-feira eles têm uma palavra que, quando chega sexta-feira, eles falam que a melhor coisa do mundo é sexta-feira. Eles usam um termo, me ajudem. Como? Sextou. Pronto, é esse mesmo, sextou. Então, sextou, eu estava numa prisão e sextou, me libertei da prisão. Agora eu estou de férias espirituais. Aí passa sexta, sábado, domingo de férias espirituais, aí volta para a prisão na segunda-feira, né? Prisão espiritual. Então, por que nós pensamos dessa forma? Os antigos falavam, tradições antigas nos falam, que o galho é semelhante à sua raiz. Que todo galho é semelhante à sua raiz. Quem é a raiz da humanidade? Quem nos criou? Quem nos deu a vida? Quem é o nosso Criador? Quem é a nossa raiz? Deus. Em Deus não existe falta. Em Deus não existe depressão. Em Deus não existe medo. Não existe pobreza, não existe doença. Não existe nada do que caracteriza a humanidade atual. Porque Deus é plenitude, é amor, é abundância, é riqueza, é saúde, é tudo. E por quê? Que a nossa raiz é Deus, mas que nós não possuímos esses atributos da nossa raiz? Qual o mecanismo que nos desconecta da nossa raiz, que é Deus, que nos aparta desse ser criador que é todo poder, bondade, e que o único objetivo de Deus é nos ver felizes, plenos, realizados? Então, qual é o mecanismo que nos afasta dessa grande potência que é o nosso Criador? Os Espíritos são bem claros quando eles nos falam que o egoísmo é o grande mal da humanidade. O egoísmo é aquele que nos desconecta da nossa raiz. Porque vocês já viram os ramos de uma parreira ficar com raiva do outro ramo, ou se achando melhor do que o outro ramo,
porque esse galho aqui dá uma uva melhor e o outro dá uma uva pior. Vocês já viram isso na planta? Com certeza não. Mas nós vemos isso nessas raízes humanas. Um querendo ser diferente do outro, um querendo ser melhor do que o outro, um apontando o dedo para o outro, um exigindo mais. Então esse mecanismo de separação faz com que nós nos desconectemos da nossa raiz. Há uma desconexão da nossa raiz. E essa desconexão gera em nós todo caos e todo sofrimento. E quanto mais se divide, mais caos, mais sofrimento. Platão tem a oportunidade de falar na República, em que ele propõe o que é necessário para cada um, para viver em perfeita harmonia. E aí um de seus discípulos, de seus pupilos, fala assim: mas só isso? E o que eu quero mais? Porque se for só isso, vai ser uma república de porcos. Só isso? Aí Platão fala: não. Então, para cada algo mais que um indivíduo desejar, mais separação vai existir. Mais separação, ou seja, mais egoísmo vai existir. Porque esse desejo é infinito. É infinito. A última fronteira para o comércio, vocês sabem o que é a última fronteira para o comércio? Extinção do sono. Extinção do sono. Eles já estudam isso. Já estudam o 7/24. É a última fronteira. Acabar com o sono, porque sono é perda de tempo. Né? Então vamos desenvolver essa capacidade de não dormir do ser humano, porque ele vai passar a consumir e a produzir, né, nesse período de perda de tempo que ele está dormindo. Por quê? Porque é infinita esse desejo de ter. Quanto mais se tem, mais se quer. E quanto mais se quer, mais separação. Mais separação. Então, mais doença, mais desconexão, mais angústia, mais sofrimento, mais suicídios. Ou seja, a gente não vai refletir o nosso Criador. E esse movimento de nós estarmos aqui buscando essa conexão é que a gente busque, através da reencarnação, conseguir separar essas diferenças, conseguir despertar no coração da criatura humana o amor por esses espíritos reencarnantes, quer sejam da nossa carne, como de uma outra carne. Porque o amor não vê carne, não vê cor da pele, não vê condição social. E nós conseguirmos vencer esse comércio, esse mercado que impõe para as nossas irmãs, mulheres e mães, uma vida que é irreal, que não existe. Uma vida que é bonito no cinema, porque tem fundo musical. Mas a vida não tem um fundo musical. Mas ela tem um fundo musical dela, daquilo que ela é, e é perfeito. As que desejam ter este trabalho espiritual da maternidade é super, hiper louvável. As que não desejam, que tenham seus trabalhos espirituais também.
Ninguém é melhor do que o outro por essa situação. Mas são compromissos que nós assumimos antes da reencarnação. E se esse compromisso ele não é levado a efeito aqui na Terra por causa do egoísmo, é mais uma desconexão da nossa raiz, é mais uma dor, um sofrimento e mais um caos que nós puxamos para a nossa vida, para a nossa atual encarnação. E aí muitas vezes a gente está na casa espírita perguntando: meu Deus, por que que o caos se instalou na minha vida? Por que que nada dá certo? Por que que o meu trabalho é o trabalho mais difícil? Por que que as pessoas que estão do meu lado são as pessoas mais difíceis? Por que que o dinheiro nunca dá? Por que que, sei lá, a doença se instala, o caos se instala? E aí nós vamos buscar raiz. A raiz desses problemas está na desconexão de nosso Pai Criador, que é Deus. Então as nossas raízes, a árvore, ela não é diferente da sua raiz, os ramos, os galhos, não é diferente da sua raiz. E só podemos mudar através da nossa consciência. A consciência de que somos espíritos imortais e que estamos em trabalho espiritual contínuo. Porque se não for assim, a vida não vai fazer sentido. Porque como muitas pessoas falam: olha, a vida é muito curta, se eu não aproveitar a vida, né, eu vou sair perdendo. Fulano de tal está aproveitando a vida, e eu aqui não estou aproveitando, estou trabalhando, estou me esforçando e tudo, e não estou aproveitando a vida. Então ela passa muito rápido, é muito curta, então é melhor que eu aproveite. É um erro. São as doutrinas nihilistas, é o materialismo impregnando na nossa mente, tirando da nossa mente a visão de futuro, a visão do futuro. Quem tem a visão do futuro é quem olha para essa frase aqui, entende. Isso é ter visão de futuro. É ver além, é ver o que está além. Eu estou vendo aqui uma potência, uma potencialidade. Enquanto todo mundo está vendo a escassez, eu estou vendo a abundância. Visão de futuro. Visão de futuro. Porque há 600, há 700 anos atrás, o que era o nosso país? Só que existia naquela época uma visão de futuro da espiritualidade. E essa visão de futuro proporcionou que todo esse continente ele fosse habitado. Só que existe visão de futuro para frente, daqui a 500 anos. Daqui a 600 anos tem a visão de futuro. E o futuro, quer queira, quer não, passa pela maternidade. Passa pela maternidade. Nós vivemos, meus queridos irmãos, em um final de tempo. Como o Evangelho fala, os tempos são chegados. Não tem como voltar. O bom desse momento é que a quantidade de luz que está chegando é muito grande. A quantidade de luz que está chegando é muito grande. É uma curva exponencial. Ela começou há 5.000 e poucos anos atrás. Numa quantidade pequena de luminosidade, e agora nós já estamos no ano 5.000 do calendário judaico, 5.700 e alguma coisa, 600 e alguma coisa, em que essa luz começa a subir. Então nós estamos vivendo esse período de final de tempo. Porque quando chegarmos no 6º milênio desse calendário,
a nossa humanidade, ela muda de fase. Ela muda de fase. Existem estudiosos dentro do Espiritismo que antecipam essa data dessa transição planetária. Mas quer seja daqui a 200 ou daqui a 50 anos, o certo é que hoje vivemos um período de muita luz espiritual. Mas o contrário também é verdadeiro. Nós vivemos em trevas muito densas, interiormente falando. Porque o nosso projeto de vida, e se eu perguntar, todo mundo tem um projeto de vida. Nós aprendemos isso na escola, na faculdade, no Instagram, na rede social, que devemos ter um projeto de vida. Só que esse projeto de vida, ele está desconectado da sua raiz, porque é um projeto de vida egoísta. E é difícil a gente falar sobre isso. É difícil, porque a pessoa vai me perguntar assim, mas vem cá, eu não tenho que cuidar do meu, do que é meu? Se eu não cuidar, quem é que vai cuidar? Como se nós tivéssemos essa capacidade que o Criador tem, de sustentar todas as aves do céu, toda a natureza, mas o homem chama para ele assim, eu é que sustento, não é Deus, porque Deus não existe. Porque se ele existisse, o mundo não estava como está. Então esse é o projeto de uma humanidade desconectada da sua raiz. Então nós estamos caminhando para a escassez. Nós estamos caminhando para aumentar o consumo e a produção, de tirar o sono da população, gente. Uma desconexão total da raiz. Enquanto outro conglomerado já estuda a imortalidade humana, mas a imortalidade humana com base no egoísmo. Não dá certo. E eles deram um prazo. Se vocês não estão sabendo, a imortalidade humana tem prazo, para que esse corpo não morra mais. Tem prazo. Um dos homens mais ricos do mundo, não vou falar nome, reuniu todos os prêmios nobres de medicina que estão encarnados, que estão vivos ainda, botou para trabalhar para eles. Para esse grupo. E deram um prazo de 20 anos, para que o homem não morra mais. Então, não vai dormir e não vai morrer. Só que esse projeto está desconectado da raiz. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então a gente acha muito louvável, e é interessante, que se descubra uma forma de acabar com a doença. Sim, é muito louvável. Mas é a raiz da doença. A gente descobriu? Não. Mas eu tomo um comprimido que ameniza os sintomas e está tudo bem. E está tudo bem. Então essa desconexão da raiz, ela causa em nós esse desconforto. E essa perda da nossa razão, da nossa intenção. Eu vou passar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho, ele tem uma lição que ele fala diretamente a nossa condição de mães e pais e desta missão espiritual, porque é uma missão espiritual que nós levamos com toda essa ludicidade, mas que é uma missão espiritual e que nós devemos encará-la dessa forma, como esse trabalho, como um trabalho realmente. E no capítulo 14, item 9,
Santo Agostinho tem a oportunidade de falar o seguinte: desde pequenina, a criança manifesta seus instintos bons ou maus que traz de existências anteriores. É preciso que os pais se dediquem a estudá-los. Eu me recordo uma vez, assim que a gente tinha recém-chegado no Rio de Janeiro, a nossa filha primogênita estava com 1 ano. Foi em 2011. E a gente veio, morava no sul e fomos para o Rio. E quando chegamos lá, ela teve uma crise muito grande de vômito e diarreia. E ela praticamente só mamava, comia muito pouco. Tinha 1 ano e pouquinho no máximo. E ela, assim, rapidamente, ela perdeu toda aquela condição física, a criança. E à noite, né, recém-chegado no Rio de Janeiro, peguei o carro, procurei um hospital que atendia crianças de madrugada, né? E graças a Deus foi socorrida, foi atendida. Mas aí na primeira oportunidade eu levei para o atendimento com o Dr. Herman, com este espírito tão amigo, tão bondoso. E a médium era a dona de casa, Dona Alba, recebia este espírito, um médico alemão, ainda carregado muito do sotaque. Ele tinha vindo para o Brasil trabalhar junto da necessidade humana, eu acho que fazia uns 20 anos. E ele atendeu a minha filha e falou assim: olha, ela está se acomodando com o fluido do Rio de Janeiro, que não está nada essas coisas de boa, né? Então ela teve esse momento, né? E agora ela já vai caminhar, já vai se recuperar. Esse atendimento era feito em grupo, né? Porque eram muitas pessoas buscando esse atendimento médico espiritual. E aí ele sai da gente e vai para uma outra criança. Nessa outra criança, ela tinha por volta de uns 7, 8 anos. E ela apresentava uma comorbidade física, uma deficiência mental. E a criança se batia. E o Dr. Herman fala para uma das médiuns que assistia, né? Fala assim: dê um passe espiritual na criança. E a médium aplicando o passe espiritual na criança, a criança muito inquieta, lógico, né? Pela sua comorbidade, muito inquieta. E o Dr. Herman fala para a médium, fala assim: dê um passe no espírito. Aí a médium assim, começou a dar um passe no espírito, ele se acalmou. E eu estava assim do lado, observando a situação. Quando ele chega perto da criança, ele toca aqui na fronte da criança, e naquele exato momento a criança para, em torno de 7, 8 anos, ele fala com a criança responde normalmente, como se não tivesse nenhuma deficiência mental. E eu tive a oportunidade de testemunhar naquele momento o que é um planejamento reencarnatório, e que o Dr. Herman relembrou para o espírito qual a proposta da sua encarnação naquele corpo com defeito, com a deficiência mental. E o espírito concordou, porque era um planejamento reencarnatório. Então, vestiam um uniforme de trabalho. Era um uniforme de trabalho que tinha uma característica específica. Então, quando a gente identifica essas situações nas crianças, essas tendências ruins nas crianças, é através dessa fala, é através desse olhar. Mas como é que eu vou falar com a criança que ela não entende? Quando a criança dorme. Porque quem dorme é o corpo. O espírito permanece em estado de vigília. E o pai e a mãe vai lá, do lado da cama. Né? Quantas vezes eu fiz isso faço ainda com meus meninos. Olha, vamos lá, a situação é assim, né? A gente sabe que é muito difícil aqui na Terra, a reencarnação e tal e tudo, mas a gente está junto, a gente vai vencer. Cada dia, um dia de cada vez, e nós vamos vencer. Lê o Evangelho, fortalece, relembra o projeto da reencarnação. E aí quando acorda no outro dia, a criança já está assim, um pouquinho diferente,
depois vai lá, passa um tempo, conversa novamente. Então, identificando, e muitos de nós, por não ter essa vivência espiritual, acha que é isso mesmo, até muitas vezes acha bonito a criança jogar uma pedra no cachorro, ou quebrar o galho de uma árvore, né, com violência, ou bater porta com força, ou pegar bebida alcoólica, ou falar palavrão. Então tudo isso é característica de uma população desconectada da sua raiz, e o preço que se paga: depressão, morte, suicídio, doença. É a nossa desconexão. Santo Agostinho continua falando assim: Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas, e se não consegue triunfar, não é por falta de possibilidade, mas por falta de vontade. Então essa vontade que nos falta é a raiz, é a desconexão. A raiz da falta de vontade é a nossa desconexão de Deus. É a nossa desconexão de Deus. Então a oportunidade que a gente vem aqui na Casa Espírita de buscar a nossa raiz, mas de permanecer nesta raiz durante a semana. Durante a semana. Porque as situações vão ser infinitas que vão nos desconectar da nossa raiz. É um barulho daqui, é alguém que grita dali, é uma situação de fome, de dor, e a gente se desconecta. E essa não é a proposta. As grandes provas, e aí eu falo assim, gente, nós estamos aqui em final de tempo. Então as nossas provas são grandes. Quem falar assim, olha, minha vida é muito tranquila. Olha, cuidado, muito cuidado, né? Igual a pessoa diz, meu Deus, me dá paciência. Cuidado, não se perde, né? Porque paciência a gente só adquire na luta. Então muitos de nós não querem pagar esse preço. Então cada um pega a sua cota de luta, de desafio, de prova e segue confiante em Deus. Ele fala que as grandes provas, entendei bem o que digo, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas por amor a Deus. Por que ele fala quando são aceitas por amor a Deus? Porque se a gente não entender, a gente não passa de ano. Se a prova que nós estamos vivendo agora, na maternidade, na vida doméstica, no ambiente de trabalho, em qualquer situação, se nós não entendermos bem essa prova, com consciência, a gente não passa de ano. A gente repete, aí tem que voltar tudo de novo. Então não reclama, agradece a Deus. Igual o caso em que Chico teve a oportunidade de falar para a mãe chegou, a babá pega a criança, coloca na bicicleta, dá uma volta, a criança desce da bicicleta, quando sobe, tropeça, bate com a cabeça. 3 dias depois, a criança é internada na UTI, Belo Horizonte, e morre. E aí a babá olha para a mãe, você me perdoa? Eu matei seu filho. E a mãe, não quero falar sobre isso. Cuide dos outros, tem mais 2 ali para você cuidar. 15 dias depois, a babá, você me perdoa? E a mãe, você não fez nada. Você foi responsável pela queda, não pela morte da criança. E aí, mas eu te perdoo. Passado um tempo, ela vai lá no Chico. Quando ela entra para falar com o Chico, Chico olha para ela e falou assim, você agradeceu a babá? A mãe olhou assim, agradeci, Chico, não, perdoei ela, porque ela me pediu perdão, perdoei. Não, tudo bem, eu tinha que perdoar mesmo, mas você agradeceu ela? E aí Chico, ela, sem entender, vem cá, vou te contar a história deste espírito. Este espírito
em encarnações passadas, muito inteligente, fez mau uso da sua inteligência. E ele mexeu com coisas que não devia ter mexido. Então, no planejamento reencarnatório dele, ele veio com a doença que seria dado start com a queda, uma aneurisma, uma veia muito fininha, e com a queda ia fazer com que aquela veia se rompesse e ele perdesse a razão. Então, essa babá se propôs a ser este instrumento da queda, porque se não fosse ela, seria você, mãe, ou o pai. Só que você, mãe, e o pai não iriam se perdoar. Então você agradeça a ela por ter se voluntariado a ser este instrumento, porque de uma forma ou de outra ele ia desencarnar, porque ele trazia essa situação de correção na sua alma. É uma situação de correção. Então ela teve a oportunidade de agradecer, e muitos de nós iam ter, reclamar, apontar o dedo, botar na justiça, e isso, aquilo, outro e tal, né? Ia complicar mais. Por que a gente ia fazer isso? Desconexão da nossa raiz. E aí, por último, finalizando, ele fala assim: Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar entre eles, entre essas famílias que a gente julga são famílias mais ajustadas, para receberem conselhos e bons exemplos, com vistas ao seu adiantamento. Então, se é muito duro a gente, como filho, ouvir, né, de um pai, de uma mãe geralmente não fala, né? Olha, tive naquela época, né, que hoje as famílias são menos numerosas, tive 8 filhos, fulano advogado, médico, não sei o que, tal, somente o fulano que não deu para nada, somente ele. É muito duro um filho ouvir isso, porque todos aqueles que se encaminharam na vida, se encaminharam porque o projeto reencarnatório já estava certo, só se cumpriu. Agora, aquele que não deu certo é porque aquele que necessitava de uma maior atenção. Porque numa família ajustada, coloca-se um ali para aprender. Só que você descuida, a gente descuida. E deixa aí por conta da natureza. E aí as coisas não saem como realmente deveriam sair. Então que a gente possa agradecer a Deus aquele que é mais difícil, que é mais complicado da convivência. Agradecer a Deus, porque Deus colocou ali, porque tem planejamento. E todos nós, toda a família tem, não tem uma que não tenha. Então que a gente agradeça a Deus de ter essa oportunidade da convivência, porque como ele fala aqui, após passar tudo isso, a família se alegrará por haver salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, assim, meus queridos irmãos, finalizando a nossa fala, tudo tem um propósito na vida, e é importante que nós entendamos este propósito, para que a gente não se coloque no direito de achar que as coisas não são como a gente quer ou como a gente deseja, porque Deus não olha por nós, só olha para o outro. Tudo tem uma razão. Nós vestimos uniforme de trabalho, nosso corpo físico é uniforme de trabalho. Quando chegar no final da vida, você vai olhar para esse uniforme de trabalho e dizer assim: ó, muito obrigado, porque você me permitiu corrigir coisas que em outro lugar não ia corrigir. Meu uniforme de trabalho, eu te agradeço, eu te louvo, porque você me possibilitou a correção.
Estamos em intenso trabalho espiritual, final dos tempos, trabalho espiritual, e graças a Deus, graças a Deus. A gente pode ter férias, planejar férias, tudo, mas lembrando que é um trabalho espiritual. Tudo está conforme deve ser. Tudo acontece conforme tem que acontecer. E o que precisamos entender é que a nossa raiz é uma só. É uma só, é Deus. É uma só raiz. Não adianta querer olhar feio para o outro. Não adianta apontar defeito. A raiz é uma só. E nós um dia vamos caminhar para essa raiz. Um dia nós vamos se enxergar como irmãos verdadeiros e não vai haver diferença entre um e o outro. Então, nesse dia, como fala um espírito que eu não me recordo o nome, ele diz que os girassóis, eles não vão se voltar para o astro-rei, sol ou a lua. Eles vão se voltar para dentro das casas, porque lá vai existir a verdadeira luz, no coração humano. Nesses dias, nesses porvindouros dias, todo artigo de guerra, toda arma, todo carro de combate vão estar em locais de museu, para visitação, lembrando o quanto nós éramos primitivos para lutarmos uns contra os outros. Nesses porvindouros dias, o cordeiro beberá do mesmo regato que o lobo bebe, porque não vai haver nenhuma diferença. Então, que possamos entender todo esse processo, que possamos lutar para voltar à nossa verdadeira raiz, à nossa verdadeira conexão com Deus. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire, o nosso mestre maior, e que nós possamos voltar para nossas casas, após o passe, aqueles que desejarem tomar o passe, voltar mais fortalecidos para uma nova semana. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Te agradece ao Paulo tanto conhecimento aqui passado, como o Paulo falou, quem nunca assistiu o filme As Mães de Chico Xavier, assista, fantástico. Vamos então nos preparar para o passe. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos por mais este momento em que estivemos aqui reunidos em Teu nome. Nessa noite, que possamos aqui, depois de tudo que nós escutamos aqui, pensar melhor, refletir e estar sempre com essa roupa de trabalho, para poder dar o nosso melhor para todos aqueles que estão à nossa volta. Que possamos iniciar essa próxima semana, sempre ao lado dos nossos amigos espirituais, amparados por eles, e que possamos pedir também por todas as mães. Os bons amigos espirituais sempre estejam amparando-as. Dá-nos então a permissão de finalizar a palestra pública dessa noite. Quem desejar então receber o passe, só fazer aqui.